Olá, eu sou o Luiz Marcelo e apresento a vocês o Workshop 1, Obras de Terra. Obras de terra é um segmento dentro da construção civil, o qual já foi muito explorado por antepassados, e agora ele ressurge dentro do meio arquitetônico como uma opção mais sustentável. A origem desse método construtivo é tão incerto quanto a origem do próprio homem, pois era uma técnica muito difundida e utilizada pelos vários povos antigos. É possível ver o seu uso em diversas aplicações, como monumentos antigos que eram erguidos até as mais diversas finalidades, como preenchimentos de vãos e telhados de casas. Podemos notar que possuem uma grande durabilidade, haja visto que diversas construções antigas ainda estão erguidas. Essa técnica foi trazida pelos portugueses ao desembarcarem no Brasil. Com a escravidão dos povos africanos, isso apenas se reforçou, pois muitos já possuíam experiência e conhecimento neste método construtivo. Boa noite a todos. Eu vim falar um pouco sobre as características específicas das obras em terra. Esse método construtivo apresenta diversas características que variam desde o âmbito econômico até o ambiental. Estima-se que a energia necessária para uma construção em terra gira em torno de 1 a 2% da energia necessária para uma construção convencional. Outro fator muito importante é o fator socioeconômico, pois permite o acesso a pessoas de baixa renda a esse método construtivo. Ainda sobre as características específicas, podemos destacar algumas. É um processo totalmente reciclável, já que as construções podem ser facilmente demolidas e fragmentadas para serem aproveitadas inúmeras vezes. É ecológica, pois o resíduo é o próprio solo do local e material orgânico. É econômico, pois todo o material é de fácil disponibilidade e acesso, e além de proporcionar um grande conforto térmico e acústico. Os materiais mais utilizados em obras em terra são a própria terra, água, palha, bambu, madeira ou metal para as formas, batente, estrutura do telhado e janelas, pilão, manual ou mecânico, em determinados casos, e a mão de obra. A respeito das técnicas construtivas, podemos dizer que existem diversas técnicas e cada uma é utilizada em uma região, conforme o conhecimento local e material disponível. A taipa ou pau a pique, que estamos mais habituados a ver em fotos, é a tradicional técnica do norte e nordeste do Brasil. Ela necessita de uma terra com pelo menos 40% de argila, que é colocada manualmente numa espécie de malha de bambu, varas, galhos ou cipós. Normalmente, a deterioração desse material acontece devido à exposição, mas mesmo assim ela acaba se tornando um meio viável porque ela tem um custo extremamente baixo. Então, levando isso em consideração, até que a sua durabilidade é boa. Cobre. O cobre também usa uma terra bem argilosa, em torno de 40 a 50% de argila, com um pouco de areia e tudo é misturado com palha, criando uma massa fibrosa. Para fazer as paredes, essa massa fibrosa é empilhada. Ela é levantada camada por camada, sem nenhum tipo de estrutura ou gradeado, forma ou escora. Nesse método são muito utilizadas formas arredondadas, e após a secagem a parede vira uma estrutura única e bastante resistente. O adobe. O adobe é mais tradicional da região centro-oeste e sudeste do Brasil. Eles são basicamente tijolos feitos de terra que são colocados numa forma e imediatamente são retirados e levados para secar. O assentamento dos tijolos normalmente é feito com a mesma massa que foi usada nos tijolos, assim criando um acabamento uniforme. Superadobe. Bom, o superadobe é uma técnica de terra ensacada. Nesse método construtivo, o tipo de solo não é muito importante, contanto que ele contém uma parcela de argila ou silt. A terra é umedecida e ensacada e vai sendo alinhada para formar as paredes, resultando em estruturas capazes de aguentar a estrutura do telhado tranquilamente, como a gente está vendo ali na foto da direita. A taipa de pilão é outro método bem recorrente em obras com terra. A construção é feita jogando terra e água dentro de formas para a construção das paredes. A massa pode ser pura ou misturada com palha e vai sendo compactada para formar monólitos.
como a gente está vendo a compactação sendo feita aqui do lado esquerdo. E do lado direito é uma obra ali em Piracaia, que a gente teve a oportunidade de visitar. E aqui são os tijolos de solo-cimento, que eles são formados por 10 partes de terra para uma de cimento. E é compactado e fica secando por 7 dias. E após isso obtém-se um tijolo utilizado muito em paredes de tijolos aparentes. Na foto da esquerda a gente está vendo uma construção mista, né? Em tijolo de solo-cimento e superadobe. Olá, sou o Lucas e, dando continuidade às características específicas das construções em terra, falarei sobre as ferramentas, mão de obra, prós e contras e exigências do desenho nos projetos. Dentre as ferramentas, podemos eleger duas como principais: a forma, ou também conhecida como molde, e o compactador, também conhecido como pilão. Podemos considerar também outros equipamentos como destorroador e o misturador. O destorroador é para desfazer os torrões de terra e o misturador para misturar a terra com a água. O uso desses equipamentos acabam por reduzir o tempo gasto na atividade. A figura a seguir demonstra o uso destas ferramentas na construção de uma parede de taipa de pilão. Com relação à mão de obra, não há necessidade de ser muito especializada, por se tratar de um modelo construtivo de simples execução. Nas duas figuras a seguir, vemos exemplos dos trabalhadores exercendo duas paredes de taipa. Todos os métodos construtivos apresentam vantagens e desvantagens. Como vantagens, podemos destacar a capacidade sustentável do material, apresentar baixo custo energético, excelente inércia térmica e que também permite a troca de umidade. Como desvantagens, vale ressaltar a permeabilidade do material, a falta de padronização e a grande contração que o material sofre quando seco. Como exigências dos projetos, devemos considerar a elevada resistência à compressão e baixa resistência à tração. Deve-se evitar que recebam cargas horizontais. Tem que se atentar também com a capacidade de penetração de água, prevendo sempre elementos construtivos capazes de proteger tais paredes. Deve-se também se atentar às dimensões das formas para alcançar um maior rendimento do sistema. Obras de terra possuem diversas variáveis, pois cada local necessita de um estudo e de adaptação para que a obra seja realizada. Fica difícil a comparação com outros materiais, que são tabelados e possuem um procedimento padrão para serem executados, pois as obras de terra exigem uma maior análise e preparação da matéria que será utilizada. No Brasil e no exterior. À esquerda, temos o Colégio dos Jesuítas da Comunidade de Jesus, construído em taipa de pilão no ano de 1554, a pedido de José da Anchieta. À direita, temos a Muralha da China, onde grande parte foi construída em taipa. Estado da arte e novas fronteiras. Trata-se de uma resignificação nas técnicas utilizadas nas construções com terras, considerando sobretudo o aperfeiçoamento desses métodos, buscando melhorar a durabilidade, a economia, a estética e a sustentabilidade, que é o foco da construção civil atualmente. Sustentabilidade. Essas construções baseiam-se na prevenção e redução de resíduos, desenvolvendo tecnologias sustentáveis, usando materiais recicláveis e ou reutilizáveis. Vale ressaltar que, em uma obra com paredes de taipa, o barro pode ser reutilizado inúmeras vezes durante um período extremamente longo. O barro seco pode ser reutilizado após imersão em água. Por isso, nunca se torna um material residual que prejudica o meio ambiente. Diminui a poluição ambiental. A preparação, transporte e manuseio do barro numa obra requer apenas 1% da energia necessária para a produção de tijolos cozidos ou concreto armado. As construções com terra crua economizam muita energia e diminuem a contaminação ambiental.
Juntando todos os pontos elencados, podemos concluir que a utilização de terra como matéria-prima para as construções sempre foram algo viável. Juntando essas técnicas que foram aprimoradas com o passar dos anos, com as inovações e matérias que possuímos atualmente, conseguimos gerar um processo simples e eficaz de fabricação, podendo este colaborar para o novo surgimento de uma arquitetura sustentável.